Fala, consagrado, você tá bom? Eu tô bom também. Eu sou o Felipe e este é mais um vídeo do Luangas Class, o seu canal de evangelização, para você largar de ser bode expiatório de Satanás e ir para o reino dos céus em santidade, em caridade. Busque a Deus sem vergonha. E dando continuidade à vida de Cristo, hoje nós vamos meditar a instituição da Santíssima Eucaristia, a última ceia, comparando com a narração da Páscoa dos judeus. E para fazermos essa meditação, usaremos o texto de Êxodo capítulo 12, versículos de 1 a 14, e primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículos de 23 a 27. Primeiro aspecto da nossa reflexão. Na Santíssima Eucaristia, nós temos uma vítima que se sacrifica pela salvação dos demais. Vamos entender como acontece isso. No livro do Êxodo, na narração da Páscoa dos judeus, a ceia realizada antes da libertação do povo judaico, diz a partir do versículo 3: Falai a toda a comunidade de Israel, dizendo: Aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro por família, um cordeiro para cada casa. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então se juntará com o vizinho mais próximo da sua casa, conforme o número de pessoas. O cordeiro será escolhido na proporção do que cada um puder comer. O cordeiro será macho, sem defeito e de 1 ano. Vós o escolhereis entre os cordeiros ou entre os cabritos, e o guardareis até o 14º dia deste mês. E toda a assembleia da comunidade de Israel o imolará ao crepúsculo. O cordeiro, ele é imolado para que toda a comunidade reunida coma a carne deste cordeiro. Nós temos uma vítima sem defeito, macho, separada, que é imolada ao entardecer e que se serve de alimento para o povo que vai ser salvo. Indo para a carta de São Paulo aos Coríntios, a partir do versículo 23, com efeito, eu mesmo recebi do Senhor o que vos transmiti. Na noite em que foi entregue, o Senhor Jesus tomou o pão e, depois de dar graças, partiu e disse: Isto é o meu corpo que é dado para vós. Fazei isto em memória de mim. Portanto, nós vemos que Cristo, ele é a vítima entregue como alimento para a nossa salvação. Por isso que João Batista, inclusive, após o batismo do Senhor, diz para os seus discípulos: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nós já vemos uma prefiguração da última ceia já na Páscoa dos judeus. Tanto que a última ceia acontece na festa da Páscoa. Segundo ponto. Na ceia pascal é utilizado pães ázimos. Os pães ázimos são pães feitos com apenas farinha, água e azeite, um pão feito às pressas, que é servido para comer às pressas, correndo. Vamos entender o porquê. Voltando para o livro de Êxodo, a partir do versículo 8. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães ázimos e ervas amargas a comerão. Não comereis dele nada cru, nem cozido na água, mas assado ao fogo, a cabeça, as pernas e a fressura. Nada ficará dele até pela manhã. O que, porém, ficar até pela manhã, eis de queimá-lo no fogo. É assim que deveis comê-lo, com os cingidos, sandálias nos pés e vara na mão. Comê-lo-eis às pressas. É uma passagem para o Senhor. Cristo, ele entrega o seu corpo sob a espécie do pão, como alimento para aqueles que viajam. Tanto que é por isso que, quando a Eucaristia é administrada para os enfermos, é chamada de viático, que é necessariamente o pão dos viajantes, daqueles que se alimentam para partir para a eternidade. Assim, Cristo se manifesta com o símbolo do pão, mostrando-se que ele é alimento para aqueles que caminham.
E por fim, o terceiro símbolo. Na última ceia surge a figura do sangue do cordeiro que é derramado para salvar da morte. Voltando para Êxodo, a partir do versículo 13. O sangue, porém, será para vós um sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei adiante, e não haverá entre vós o flagelo destruidor, quando eu ferir a terra do Egito. Voltando para o versículo 7. Tomarão do seu sangue e poluão sobre os 2 marcos e a travessa da porta, nas casas em que o comerem. O sangue do cordeiro, morto como alimento para aqueles que irão fugir, marca as casas, a fim de que aqueles que são marcados com o sangue sejam defendidos da morte promovida pelo anjo exterminador. Já na narração de São Paulo aos Coríntios, do mesmo modo, após a ceia, também tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança em meu sangue. Todas as vezes que dele o beberdes, fazei-o em memória de mim. Todas as vezes, pois, que comeres deste pão e beberes deste cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Este é o ponto. Cristo, ele nos dá o seu preciosíssimo sangue como alimento de vida eterna. Aquele que bebe do seu sangue tem vida, é defendido desta morte. Enquanto o povo judeu, pelo sangue da vítima, é defendido da morte que é dada aos primogênitos, o povo de Deus, alimentado pelo sangue do Cordeiro, é defendido da morte eterna. Portanto, a vítima pascal dá sua carne para o nosso alimento, dá o seu sangue para a nossa salvação. E é pão para nós que viajamos rumo ao paraíso. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Dá aquele like, compartilha e eu conto com você no nosso próximo vídeo sobre a vida de Cristo. Salve Maria!